Bom, gente, então continuando, né, a partir desse ponto aqui, foi o ponto que a gente parou ontem, tá? Eu não sei se estava todo mundo ontem aqui, então vou dar uma rápida revisada, certo? Como eu sempre faço, para vocês não ficarem voando aí no assunto, tá? Então, preste atenção aqui, porque se você não estava ontem, né, você já consegue entender, né, alguma coisinha, né? Pelo menos alguma coisinha, porque o ideal é você não faltar a aula. Bom, vamos lá. Então, a gente parou aqui, né, na aula passada, certo? A gente parou aqui. Né? Essa parte aqui para trás eu não vou revisar mais, tá? Já fiz muita revisão dessa parte. E aí nós paramos na parte aqui do Nassau, né, do governo do Nassau, certo? A gente viu que ele realmente foi um governante muito bom, né? Comparado aos outros, ele foi um governante muito bom, certo? Porque primeiro ele pacificou, né, a questão ali, ele deu crédito de novo para os senhores de engenho, né, para eles reconstruírem as máquinas e tal, tá? Só um detalhe, gente, uma coisa que eu não falei ontem, que eu vou falar agora, é o seguinte: ele foi um governante muito bom, mas ele não era perfeito, certo? Até porque, se você observar bem, em nenhum momento aqui ele tentou acabar com a escravidão, né? Então, os engenhos a mão de obra dos engenhos ainda era mão de obra escrava, certo? Então, não quer dizer que ele era o homem mais bonzinho do mundo, não, porque ele era uma das pessoas que viviam da escravidão, certo? Do trabalho escravo. Apesar de que ele já ele não era um dono de escravo, tá, gente? Ele não era dono de escravo, certo? Como a gente comentou bastante ontem, o grande objetivo dele era o comércio, certo? Apesar que ele criou Recife e tudo mais, né? Bom, a outra coisa, gente, aqui, é que a gente deve lembrar da aula de ontem também, é essa partezinha aqui, né, da questão da tolerância religiosa, né, que a gente comentou na aula passada, né, ontem. A questão da tolerância religiosa, certo? Isso aqui é muito importante, tá? Porque agora, mesmo o próprio Maurício Nassau, ele sendo calvinista, mas ele permitia que você tivesse a sua religião judaica, a religião católica, entendeu? Então, assim, ele teve uma ideia muito, ele teve uma atitude muito boa, né, com essa ideia da tolerância religiosa. Bom, avançando um pouquinho mais, a gente falou aqui também bastante gente, sobre isso aqui, né, que foi as criações de Maurício Nassau. Né, ele era... Desculpem. Né, como a gente falou ontem, gente, ele era um cara muito, muito inteligente, né, assim, para o desenvolvimento das coisas. E aí ele contratou, né, alguns arquitetos, alguns engenheiros e tal, para criar uma nova cidade, né? E essa cidade foi tão importante que virou capital, né? Que até hoje é a capital, que é Recife. Né? Como eu falei para vocês ontem, gente, a cidade de Recife, ela não foi surgindo do nada, né? Ali pequenininha e foi crescendo, não. Recife, ela foi desenhada. Claro, obviamente, que Recife nessa época não era como Recife hoje. É óbvio. Óbvio que hoje Recife já cresceu mais, né? Mas no geral, pessoal, o que você tem que entender é isso, tá? No geral, o que você tem que entender, o que você deve entender é isso, tá? Que Recife ela foi criada, né? E, inclusive eu até falei para vocês isso, que como Recife é uma cidade nova, pujante, com comércio muito dinâmico, rolou até uma treta pesada, né? Com essa de Olinda, né? Com os fazendeiros de Olinda, né? Que foi a Guerra dos Mascates, certo? Vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais. Nós também falamos aqui um pouquinho, gente, sobre a questão da missão artística e científica, né? Então, Nassau também trouxe para o Brasil não só arquitetos e engenheiros, mas ele trouxe artistas, médicos, naturalistas, certo? Então, assim, o cara realmente trouxe tudo aquilo que não tinha no Brasil, certo? Trouxe tudo aquilo que não tinha no Brasil, tá? Vamos lá. E aí nós paramos aqui nesse ponto, tá? Na aula de ontem, tá? Então, já no finalzinho aqui do assunto, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Então, o que acontece? Presta atenção aqui numa coisa, tá? Agora eu quero que vocês falem para ver se vocês estão lembrados realmente. Gente, em 1645 até 1654, tá? Ou seja, vai durar aí cerca de 9 anos, né? A chamada insurreição pernambucana. Gente, insurreição, tá? A palavra insurreição significa o quê? Um levante, um motim, tá? Uma revolta popular, tá? Ou pelo menos, não digo nem popular, mas uma revolta de algum grupo, de alguém, tá? Um grupo se revoltou, tá? Então ele insurgiu, foi uma insurreição. Todo mundo entendeu o significado da insurreição? Não feedback aí, por favor, porque às vezes eu falo, Sim, não sei se vocês eu entenderam. entendi.
Deu para entender, né, gente, o que é Entendi. insurreição? Pronto. Insurreição é quando você meio que se revolta. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo bem simples aqui, bem bobinho, mas dá para você entender. Imagine, sei lá, tem uma mãe ou um pai que é muito duro com os filhos. E de repente os filhos vão fazer uma insurreição em casa. Ou seja, eles vão fazer uma espécie de revolta. Tá? Então foi isso que foi insurreição, tá, pessoal? Então, no caso pernambucana, vocês devem saber muito bem, e era em Pernambuco que a Holanda estava, né? Se eu lembrar, né, que a Holanda invadiu a Bahia, né, Salvador, só ficou cerca de um ano, foi expulso, e depois voltou para Pernambuco, e lá ele se fixou, certo? Bom, meus amores, sabendo disso, o que é que acontece? Olha só, quais foram os motivos que levaram a essa insurreição aqui, né? O que foi que levou a essa insurreição? Vamos lá. O primeiro ponto, gente, olha que interessante isso aqui. Restauração de Portugal, isso em 1640. Gente, vocês estão lembrados que eu falei para vocês? Inclusive, eu fiz umas 3 revisões disso, na verdade. Você não está lembrado, mas você está com algum problema. Né? Que eu repeti 3 vezes para vocês a mesma coisa. Vocês estão lembrados que a dinastia de Aves tinha acabado e foi por isso que o Filipe II da Espanha se tornou rei dos 2 países? Estão lembrados, né? Que a dinastia de Aves, que era aquela dinastia pura de Portugal, né? Não tinha mais nenhum descendente, e aí acabou que o Filipe II, né, que era o parente mais próximo, vamos dizer assim, ele acabou se tornando o rei dos 2 países, né, da Espanha e de Portugal. Estão lembrados disso? Bom, e também vocês devem estar lembrados que foi justamente por causa disso que rolou essa treta com a Holanda, porque a Holanda não era muito parceira da Espanha, né? E agora o Brasil pertencia à Espanha praticamente, né? Que o rei era da Espanha, tá? Gente, o que é que acontece nesse ano aqui, de 1640? Portugal se restaura. Ou seja, o Felipe II sai do poder. Entende? O Felipe II sai do poder. E agora quem é que entra, gente? Se liga só aqui, ó. Olha só quem é que entra. O chamado Duque de Bragança. E quem era esse Duque de Bragança? É o nosso querido rei Dom João IV, tá? Então, olha só, gente, então agora Portugal vai voltar a ter um rei português. Você percebeu que aquilo que foi feito se desfez agora, né? Ou seja, aquela treta que tinha surgido, né, por causa do rei que era espanhol, né, e não se dava muito bem com a Holanda. Agora, olha o que é que acontece aqui. Quando volta um rei português, olha o que é que acontece. Vai haver uma negociação, gente, um acordo, né? Ou seja, vai haver um acordo com a Holanda, tá? Bom, isso aqui já é o primeiro ponto, tá? Isso eu estou explicando para vocês o que aconteceu lá em Portugal, tá? Agora voltou o rei português, beleza? Gente, mas vai rolar uma treta aqui, tá? Vai rolar uma tretinha aqui em Pernambuco. Vamos voltar agora para Pernambuco. Se liga só. O nosso querido jovem aqui, ó, o Maurício de Nassau, olha o que, é que vai acontecer com ele. Ele vai ser demitido. Demissão em 640. Por quê? Ele acabou sofrendo, gente, muitas acusações e muitas críticas, tá? Da Companhia das Índias, no caso, sobre a administração dele. E quais eram essas críticas? Quais eram essas acusações? Gente, olha que coisa absurda. Os próprios holandeses começaram a acusar o Maurício de Nassau de estar beneficiando demais os brasileiros. Né? Porque a gente já viu aqui no outro slide, né? A gente já viu aqui no outro slide que realmente, se a gente for pensar bem, olha só, o Maurício de Nassau, né, fez muita coisa pelo Brasil. Realmente, ele fez muita coisa pelo Brasil. Mas não significa que ele era xeleléu do Brasil, que ele estava esquecendo da Holanda para beneficiar ao Brasil. Tá? Mesmo assim, ele sofreu muitas críticas, né? Ele sofreu muita pressão e acabou que ele saiu do governo em 1644. Tá? E o que é que acontece, gente? Mais uma vez, tudo aquilo que ele tinha feito para não gerar caos, não gerar confusão, não gerar conflito, ó, pressões e ameaças, né? Olha só, limitações impostas aos católicos. Ou seja, meu irmão, gente, o que você tem que entender é o seguinte: depois que o Nassau saiu do governo, o negócio desandou. É isso que você tem que lembrar. O Nassau era quem estava fazendo tudo de bom para não gerar conflito. Né? Lembra lá da tolerância religiosa do Nassau, né? Que ele criou lá? Criou não, né? Ele aplicou, né, a tolerância religiosa.
Depois que ele saiu, os holandeses começaram a cobrar mais impostos aos católicos, começaram a proibir os católicos de fazer alguma coisa. E, gente, por que isso deu merda no popular? Por que isso deu merda? Porque o Brasil era católico. Não esqueça que a religião oficial brasileira é a católica, até hoje. Entende? Gente, então assim, pessoal, o que você deve entender, pessoal, o que você deve entender é o seguinte: depois que o Nassau saiu, tá? E lembrando quando ele saiu, quando ele foi demitido em 44, ele voltou, tá, para a Holanda, né? Ele não ficou aqui no Brasil, ele foi embora. E aí, meu irmão, tudo desandou, sabe? Depois que o Nassau saiu do governo, tudo desandou. Por isso o nome insurreição, ou seja, foi essa revolta do povo, né? Foi essa revolta do povo, né? Justamente contra os holandeses, né? Que ficaram aqui no lugar do Nassau. Que diferente do Nassau, que respeitava todo mundo, beneficiava todo mundo e tal, sempre buscava paz entre todo mundo. Os que ficaram aqui no lugar dele, meu irmão, tava nem aí para os brasileiros, né? Então eles começaram aí o barco desandou, né? O barco afundou, que nem diz a história, né? O barco afundou. Eles fizeram todo mundo dançar. O barco afundou, meu irmão, aqui. Então, tudo aquilo de bom que o Nassau tinha feito praticamente foi embora. Por que eu digo que praticamente foi embora e não tudo? Porque Recife está aí até hoje, né? As obras de arte, né, feitas pela missão artística, né, estão aí até hoje, né? Então nem tudo foi perdido, mas infelizmente aquela paz acabou, tá? E acabou gerando um conflito tão grande, gente, tão grande que mais uma vez os holandeses vão ser expulsos, tá? Então, como vocês podem observar aqui ao lado, gente, preste atenção, tá? Como você pode observar aqui ao lado, né, você vai ver aqui a articulação de diversos grupos, né, sociais, vitórias, luso brasileiro. Gente, essa palavra luso vem de lusitano, que significa português, tá? Então, vitórias luso-brasileiras na Batalha dos Guararapes. Tá? Então, essa vai ser uma grande batalha, né, um grande conflito armado entre brasileiros e portugueses contra os holandeses, tá? A famosíssima Batalha dos Guararapes, certo? Bom, vai haver um enfraquecimento e, no final das contas, olha o que é que acontece, pessoal. Os holandeses, né, enfraquecimento holandês e rendição militar em 1654, né? Então, resumidamente, gente, o que você deve entender dessa parte dessa nossa aula de agora, tá? É o seguinte, que você vai ter que lembrar, tá? A parte mais importante daquele slide, gente, da insurreição pernambucana, é você lembrar o seguinte, que ela aconteceu por quê? Porque quando o Maurício de Nassau saiu do governo, tudo desandou. É isso que você tem que lembrar, tá? Tudo desandou. A tolerância religiosa acabou, né? Os holandeses começaram a impor muitas coisas aos católicos, né? E lembrando, gente, se você mexe nos católicos, você está mexendo praticamente no Brasil todo. Se hoje é assim, imagina na época, né? Imagina na época, tá? Então tudo desandou, certo? Isso vai acabar gerando outra expulsão, né? Com essa grande batalha aqui. Infelizmente, até hoje eu nunca consegui encontrar um documentário bom sobre isso, não passar para vocês, né? Mas vai rolar aí a famosíssima Guerra dos Guararapes, tá? Isso aí vai acabar fazendo com que a Holanda enfraqueça, se renda e vá embora em 1654, tá? Cerca de 24 anos depois, se eu não me engano, tá? 24 anos depois, né? Então eles passaram, gente, dominando o Brasil durante 24 anos, tá? Então aqui tem uma imagem, se eu não me engano, cadê? Tá, então tá aqui a Batalha dos Guararapes, né, como eu falei para vocês, a primeira Batalha dos Guararapes em 19 de abril de 48, a segunda batalha, que foi a decisiva, né, que foi a mais importante, em 19 de fevereiro de 49, e a expulsão, né, rendição militar em 54, acordos, saída dos holandeses de Pernambuco, né, do Nordeste brasileiro. Tá? Então está aqui uma pintura, né, essa pintura que é bem famosa, né? Inclusive, eu me lembro quando eu estava me preparando para o vestibular, para mim poder entrar na faculdade de História, eu me lembro que eu estudei baseado em um artigo que a imagem principal, né, eu achei muito bom, cara, esse artigo que eu li, gente, porque, tipo, tinha a imagem e o cara explicando a imagem, ele ensinou a Guerra do Guararapes todinha. Muito bom. A ideia do cara, sabe? Eu achei muito boa essa ideia. Ele utilizando apenas uma imagem, ele conseguiu explicar todo o assunto. Tá entendendo, pessoal? Porque quando tem seminário, eu peço para vocês colocarem imagens para que vocês aprendam essa técnica. É muito bom para quem está ouvindo, tá?
é muito bom para quem está ouvindo olhar para uma imagem assim, você começa a explicar o significado da imagem e a pessoa ela vai entrando na imagem, né, vai começando a quase que se sentir dentro da guerra. Tá? Então é uma técnica muito legal de você apresentar um trabalho. Né? É você utilizando imagens. Por isso que eu falo tanto para vocês, gente, quando vocês forem fazer um trabalho, não colocar qualquer imagem aleatória. Vocês colocaram uma imagem que vocês consigam apresentar legal. Né? Que você consiga explicar o assunto através da imagem. Certo? Bom, meus amores, então é isso. Tá? Então a gente encerra por aqui o assunto, né? Nessa última imagenzinha aqui, né? Que encerra o assunto, né? Mostrando aí a Guerra dos Guararapes. Tá? E na próxima aula, gente, né? Então a gente praticamente aqui a gente encerra, né? O Brasil, o famosíssimo Brasil holandês. Né? A gente encerra aqui o Brasil holandês. Né? Espero que vocês tenham curtido, né? Achado interessante. Eu acho assim, a parte principal desse assunto não é nem você entender, lembrar do comecinho até o fim, não. Mas é você lembrar pelo menos da importância do Nassau, né? Foi ele que criou Recife, foi ele que pacificou as coisas e tal. Né? E justamente os holandeses foram expulsos do Brasil justamente devido a isso, né? Quando o Nassau saiu, o negócio desandou, né? O negócio desandou até chegar num ponto que não tinha mais condições nenhuma de permanecerem holandeses e portugueses brasileiros aqui no território, né? Bom, gente, então é isso, né? Hoje foi mais curtinho, como eu falei para vocês. Hoje é só o finalzinho, a conclusão do assunto, né, sobre o Brasil holandês. Então, a partir da próxima aula, nós já vamos começar com, eu acho que já é a época do Brasil minerador, tá? Se eu não me engano, eu vou conferir no livro de vocês, mas se eu não me engano, já vai ser, nós já vamos entrar aí no período da mineração no Brasil. Então, é um assunto bem legal, cara. Tem muita coisa interessante para a gente aprender também nesse período. Lembrando que já vamos entrar aí já no terceiro grande ciclo econômico brasileiro, né? Que já é o ciclo do ouro, né? O ciclo do ouro. Lembrando que o primeiro ciclo econômico foi o pau-brasil, o segundo grande ciclo econômico foi a cana-de-açúcar, e o terceiro grande ciclo, que é o que nós vamos entrar agora, é o ciclo do ouro, né? O ciclo do Brasil minerador. Beleza? Então é isso por hoje.